Olá! Hoje nós vamos fazer um debate sobre um tipo de câncer que é o terceiro mais presente em mulheres e o quarto nos homens, o câncer coloretal ou câncer do intestino. São tumores que acometem o intestino grosso, cólon e reto. O câncer do intestino é tratável e até curável quando detectado precocemente. Por isso, é tão importante o diagnóstico e o tratamento em tempo oportuno. O controle e a prevenção do câncer devem ser priorizados. Mas isso pode ser feito? Como? Que sinais e sintomas podem indicar a presença de algum problema no intestino? E qual a importância dos exames, né? O exame de colonoscopia, por exemplo, a partir de qual idade ele deve ser feito? Quanto à alimentação, hábitos de vida, de que maneira podem interferir no desenvolvimento do câncer de intestino? Essas são algumas questões que serão debatidas no programa de hoje. E a sua dúvida também pode fazer parte desse debate. Basta participar. Então, fique com a gente a partir de agora. Está no ar Pense Saúde. Para falar sobre câncer coloretal ou câncer de intestino, estão conosco hoje os coloproctologistas doutora Luciana Píramo, o doutor Bruno Juste Werneck e a doutora Cântia Arregui de Sena Borges, todos cooperados da Unimed BH. E aproveite para fazer parte desse nosso bate-papo com a sua dúvida, pergunta, comentário ou até mesmo depoimento. Para isso, você pode ligar para a gente para 3209-0119 ou enviar e-mail para saúde@tvhorizonte.com.br. Aproveite também para curtir a página da TV Horizonte no Facebook. Lá você vai ficar por dentro dos temas do nosso programa. E eu agradeço muito a presença de vocês aqui no nosso programa. E eu vou começar, até antes da gente mostrar aqui, pedindo à doutora Luciana para nos explicar. Vocês fizeram um grande evento aqui em Belo Horizonte, um lançamento de uma campanha de prevenção. Eu queria falar sobre ela e depois a gente até vai ver algumas imagens, porque eles nesse grande lançamento, aqui em Belo Horizonte, foi montado um grande intestino, um intestino ampliado no Parque Municipal e para poder mostrar às pessoas a importância dos cuidados com o intestino e com a saúde. Então, você podia andar dentro do intestino gigante e ver simulações de como seriam as doenças que afetam esse órgão, né? Então, ver o câncer, ver pólipos, dentre outros, né? A próxima parada parece que é São Paulo, né, doutora Luciana? Está indo para o Rio Grande do Sul. Para o Rio Grande do Sul? Tá, então depois a gente vai até ver imagens. Antes eu gostaria que a doutora Luciana, então, falasse desse grande evento que Esse nós grande tivemos evento aqui. para nós foi a prevenção do câncer do intestino. Nós fizemos 4 frentes. Uma que atuou nos postos de saúde, onde os médicos de família, os médicos que atuam, eles tiveram uma palestra pela web para poder colocar em dia, né, como se faz a prevenção, e também foi distribuído esse folder. Vou até mostrar aqui enquanto você fala, vou mostrando esse folder aqui. Foi distribuído esse folder nos postos de saúde, que dentro esclarece a população a respeito de quais são os fatores de desenvolver, quais são os fatores de prevenir, quais são os sintomas, o que é o câncer do intestino. Coisas que nós vamos conversar no nosso programa de hoje, mas que é importante as pessoas terem isso em casa, né? E esse evento acabou sendo também Você estava me explicando que é uma coisa que deveria, né, ser feita até em todo o país, mas você selecionar alguns locais onde o câncer de intestino é mais prevalente? E Minas está dentro. Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo Rio de Janeiro. E Rio de Janeiro. Então, porque como o país é muito heterogêneo, essa prevenção ela não precisa ser feita da mesma maneira em todos os estados, certo? Então, tem que se fazer a prevenção, ela vale a pena quando a doença tem uma prevalência grande e que ela tem uma janela terapêutica grande também. Isso tem uma doença, tem uma fase benigna,
certo? Que ela tem um período que vai malignizar, para dar tempo de você fazer a prevenção, de fazer o diagnóstico precoce para depois tratar. Eu queria mostrar imagens desse intestino que eu estou falando aqui, que eu acho que ia ser bacana para o pessoal de casa ver. Não, depois, na hora que encontrar, a gente coloca. Então, nós vamos conversando ao longo de todo o programa exatamente sobre tudo isso que está no folder e a importância da gente cuidar. Mas então vamos falar sobre esse câncer. A doutora Luciana já começou falando uma fase benigna que pode malignizar, então vamos entender isso direito, doutor Bruno. O câncer, né, em si é uma proliferação anômala de células. E essas células elas vão se proliferando de uma maneira incoordenada e começam a invadir outros órgãos e se disseminar até que evoluem para o paciente com câncer grave e até evoluindo para a morte. E o intestino, ele é sede de cânceres em toda a sua extensão. Tanto o intestino que a gente chama de delgado, que é o intestino fino, e o intestino grosso, que é a maior e principal sede. Como a incidência de câncer no intestino grosso é muito maior do que no intestino delgado, a gente trata genericamente como câncer de intestino aquele câncer que vai acometer essa região então, do nosso corpo. Acho que a gente tem uma imagem, vou até levantar aqui para que a gente mostra essa imagem, se for possível aqui. Porque aqui a gente tem uma imagem, né, em 3D do intestino. Então, toda essa parte aqui seria o intestino delgado. Não é isso, doutor Bruno? Isso. E aqui o intestino grosso. Com todas as suas partes. Com todas as suas partes. Então fala, colo. Nós temos aqui o seco, que é a parte inicial do intestino, onde você está apontando. Ele vai ascender, então é o cólon ascendente. Então espera aí, que aqui é o seco, aí aqui vem o colo ascendente. Isso. O ângulo hepático, que é próximo ao fígado, nessa região que você está apontando. E depois ele atravessa o nosso organismo, fazendo então o cólon transverso. Colo transverso. Isso. O ângulo esplênico, que fica perto do baço. Posteriormente, o cólon descendente. E essa forma de S, a gente tem o cólon sigmoide, que é essa parte que você está. E, finalmente, o reto, que faz parte do nosso intestino, apesar de não ser considerado intestino grosso, ele é uma parte terminal do nosso intestino. E quando a gente fala aqui, então, em câncer de intestino, você falou que pode também ocorrer dentro do intestino delgado, mas é mais comum no intestino grosso. Isso. E em alguma área específica, ou tanto faz o colo ascendente, o transverso, descendente, ou existem locais de maior predisposição para esse câncer? Nós temos incidências diferentes em cada segmento do intestino. O cólon esquerdo, então, englobando o reto, o sigmoide e o descendente, essa parte toda à esquerda, ela é onde tem a maior incidência de cânceres. Que é a parte final mesmo do intestino, né? Todavia, nós temos observado uma migração para idades mais precoces de incidência de câncer e também um acometimento do cólon direito mais frequente também. O ascendente. Nós temos como importância avaliar o intestino inteiro, justamente porque, dependendo do local de acometimento, os sintomas são diferentes do paciente. Tá certo. Bom, nós vamos falar um pouquinho também desses sintomas ou não, mas a gente fica preocupado quando o nosso intestino modifica. Eu sempre tive intestino que funcionava bem, agora ele ficou preso. Ou meu intestino sempre foi preso, agora eu tenho diarreia. Essa mudança no hábito intestinal é um sinal de alerta? É um sinal de alerta, Márcia. É uma coisa que a gente tem que ficar preocupado, né? É assim, o trato gastrointestinal como um todo, ele está muito susceptível às mudanças da nossa alimentação, ao nosso humor, ao estresse do dia a dia. Então, mudanças que passam espontaneamente, elas preocupam menos. Mas se é uma mudança que está vindo e que não passa, já passou o período de estresse e aquilo ali persiste, você deve procurar o médico para se orientar com relação a isso, né? Então, a mudança do hábito intestinal é um sinal de alarme. A gente chama isso sinais de alarme para o câncer coloretal. Nem toda mudança do hábito intestinal significa câncer. Então, não é para estressar, porque meu intestino mudou, já tem mais de um mês, eu estou com câncer. Não, existem várias doenças que alteram o hábito intestinal. Mas como o câncer de intestino está ficando cada vez mais prevalente,
é uma coisa que tem que se pensar, tem que procurar um médico, conversar com ele a respeito desse sintoma, para que isso possa ser investigado da forma adequada, né? Você, no início do programa, você falou terceiro câncer mais frequente entre mulheres e o quarto no homem. Se a gente focar só na região sudeste, e essas campanhas, igual a doutora Luciana falou, tá no Rio, no São Paulo, aqui em Belo Horizonte, é exatamente por causa disso, porque aqui na região sudeste ele já é o segundo mais frequente entre homens e entre mulheres. Tá? Então é uma coisa assim que realmente a gente tem que preocupar com isso. Né? No Rio Grande do Sul, eu sei que também é muito grande, muitas pessoas até associam ao hábito alimentar, ao excesso de churrasco. Nós vamos entender também de que maneira esses hábitos podem interferir. Mas já que a gente começou a falar de sinais e sintomas, doutora Luciana, quais outros a gente deve ficar atento, se é que existem ou se pode ocorrer de forma sintomática também, né? Dependendo do local da parte do intestino que o tumor aparece, às vezes os sintomas são diferentes. Por exemplo, no colo direito você vai ter mais uma anemia, mais o emagrecimento. No colo esquerdo você vai ter, como ele é mais obstrutivo, você vai ter mais cólica. Constipação. Mais constipação, certo? O emagrecimento, às vezes, vem sem sintoma nenhum. Esse pode ocorrer em qualquer um dos dois. A diarreia, ou constipação ou diarreia, como a doutora Cante já falou, se é persistente, também é um sintoma que a gente deve ficar e valorizar. Atento. E o sangramento, né? E o sangramento. E o sangramento nas fezes. Um sinal que a maioria das pessoas inocentemente, isso é problema de hemorroida. Nem sempre o sangramento advém da hemorroida. A hemorroida é uma patologia que realmente pode sangrar no trato gastrointestinal, mas igual a alteração do hábito intestinal, o sangramento também é um sintoma que deve ser avaliado por um médico. Nós vamos falar depois desse sangramento e até se existe diferença entre o sangramento proveniente da hemorroida e que pode ser resultante de uma outra complicação, por exemplo, o câncer. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. E vamos entender também por que essa doença se desenvolve, quais seriam as causas. Estamos hoje conversando sobre câncer de intestino. Agora um rápido intervalo e aproveite para fazer parte dessa nossa conversa com a sua dúvida, pergunta, comentário ou até mesmo depoimento. Ligue para a gente 3209-0119 ou envie e-mail para saúde@tvhorizonte.com.br. O intervalo é rápido e voltamos já já.